Pai do Senhor Jesus, boa noite aos irmãos e às irmãs do canal A Palavra Viva, Eficaz e Verdadeira. A data dessa gravação, 2 de junho de 2022. Irmãos, o horário da gravação, 8 horas e 41 minutos da noite. Estou gravando nessa noite, irmão. Irmão, estava aqui agora pensando, me refletir finalmente sobre esse assunto aqui. É um estudo bíblico, mas eu vou deixar ele bem assim curto, bem explicativo para vocês, tá, irmãos? Nós vamos falar sobre o pecado original e o pecado pessoal. E nós vamos falar um pouquinho sobre o pecado da feitiçaria, que eu acho que é muito importante nós descartar aqui, destacar com bastante veemência nesse estudo bíblico, né, irmão? Deixa eu pegar aqui a Bíblia, para vocês entenderem do que a gente vai falar aqui nesse vídeo estudo, tá? Que prometi gravar já há um tempinho, mas eu também vou falar sobre o pecado original e o pecado pessoal, tá? Que eu pesquisei aqui na internet. E os links de cada site eu vou deixar na descrição do vídeo, quando ele for ao canal, tá bom? Então, vamos sem perder tempo, começar aqui, né, irmãos? Aqui na página projetogospel.com.br estudo sobre o pecado, fala da questão sobre o pecado, né? O que é o pecado? Eu vou ler aqui para vocês entenderem. O pecado se constitui na prática da desobediência a todos os conselhos e ordenanças dadas por Deus, por amor para o ser humano. Você vai ler lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, o seguinte. Vou pegar aqui da Bíblia da Ark, tá, irmãos? Para facilitar vocês. Tem muitos versos bíblicos aqui, então vai dar para especificar muito bem para vocês os assuntos. Bom, 1 João capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte aqui. Que qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, basicamente, é qualquer tipo de prática que constitui a desobediência a todos os conselhos e as ordenanças que é dadas pelo próprio Criador, né, irmão? Por causa do seu amor para o ser humano. E essa questão aqui constitui na questão da desobediência, tá? Então, aquele que pratica pecado, basicamente comete a iniquidade, independente da classe de pecado que for, entendeu? E Deus deixa bem claro aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, o seguinte, que Deus ele deixa bem claro que ele não compactua com o pecado e orienta que os seus filhos sejam santos em todas as atitudes. Por quê? Porque ele é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Então, seja santo. Santo em quê, irmão? Não dá para ser santo perfeito como Cristo. Porém, dá para você ser santo na questão das suas atitudes. Então, ao invés das atitudes ser das iniquidades, que as atitudes sejam aquelas da virtude do próprio Espírito Santo, daquele que constitui as virtudes do fruto do Espírito. Ok? Porque o próprio Deus, ele deixa bem claro que ele é santo. O pecado original e o pecado pessoal. O pecado veio ao mundo através da desobediência e consequente queda de Adão e Eva, do princípio de todas as coisas, e pelo pecado veio a morte. Então, irmãos, o que eu quero basicamente falar? Se você ler a Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, Eva, ela já havia sido alertada pelo Deus, né? E Adão também, de comerem de todas as árvores daquele jardim. Só não poderiam comer do fruto da vida, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que a serpente, a mais astuta, né, dos animais, fez com que Eva, né, com tentação, né, comesse daquele fruto, né, usando de uma mentira, né. Então, o que aconteceu? Veio a morte. A partir da desobediência de Eva, né, começou a vir a morte. Então a mulher, ela acabou sendo castigada pelo próprio Deus da seguinte, que ela iria ter dores de parto para gerar filhos. Adão
ele teve uma punição da parte de Deus, que a terra iria ser maldita para o homem. Então, para ele poder comer do suor do rosto, iria dar erva daninha, espinho, entendeu? Iria ser no suor do rosto. E a serpente perdeu os seus membros, que é a mão, né? E as pernas, e viveu rastejando, comendo poeira. Entendeu? É só você lá em Gênesis capítulo 3, você vai entender sobre a questão do pecado original. O pecado original mesmo, ele se caracteriza pela corrupção da natureza de todos os seres humanos. Ou, como muitos preferem conceituar, de todos os descendentes de Adão. Ou seja, qualquer um dos descendentes de Adão, como está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que eu vou ler aqui. Todas as bases, irmão, que eu estou pegando aqui hoje, tem a ver com a Bíblia, tá? Deixa eu ver aqui, Romanos capítulo 5, versículo 12. Deixa eu ver aqui que eu vou continuar aqui o estudo. Nossa, eu tô ocupado, mano. Eu tô ocupado, amigo. Meu amigo tá mandando mensagem aqui. Ai, Alan, se você estiver vendo esse vídeo aqui, entenda que eu tô fazendo um vídeo de estudo. Desculpa. Quando eu tiver um tempinho, a gente olha. Só um minutinho, irmãos. Bom, eu fui interrompido aqui, irmãos, mas eu já conversei com meu amigo, que fez um pedido de oração, né? E como um cristão, a gente tem que orar, né, irmão, para as pessoas. Mas vamos continuar aqui o vídeo de estudo que Deus me tocou de fazer. Bom, o que eu tô querendo dizer aqui, irmãos? O pecado original, ele se origina pela corrupção da natureza de todos os seres humanos. Então, todo ser humano, eu, você, nós temos uma semente que germina em nosso coração, que constitui essa natureza nossa decaída ao pecado, irmãos. Então, ou como muitos preferem conceituar, de todos os descendentes de Adão. Então, todos os descendentes de Adão, inclusive eu, você, todos que nós somos descendentes de Adão, todos temos essa corrupção da nossa natureza, né, irmão? Essa natureza humana aqui, ela peca, né, irmão? Qual ser humano que fala, eu não peco, eu não erro? Todos nós somos pecadores, irmãos. Versículo 12 aqui, por exemplo, ó. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Não, é 5:12. Oh, meu Deus, eu confundi aqui. É Romanos, desculpa, não é Atos. Tô no Atos aqui, ó Senhor. Acontece, gravação é assim mesmo. Versículo 12. Que como por um homem entrou o pecado, através de Adão, né, irmão? No mundo, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Olha só. Por isso que todos pecaram. Então, irmãos, por um homem chamado Adão, né, veio a morte, tá bom? Mas por um homem também veio a salvação, que é quem? Cristo. Então, o que diz aqui? O próprio ser humano, como eu falei agora, já nasce com a sua natureza caída. Salmo 51, versículo 5. Tudo que eu tô pegando aqui tá na Bíblia, tá, irmão? Então vocês não estranhem, não. Salmos, deixa eu ver aqui. Salmos capítulo... Ai, Senhor. Salmos capítulo 5. Tentando ser mais rápido aqui, para não demorar muito. Ô Senhor, me ajuda a ser rápido. Capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundará com a sua benevolência como de um escudo. Então, todo ser humano, irmãos, ele já nasce com uma natureza decaída. Salmo 51, ó Senhor, 51. Pronto. 12. 5, né? 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Então, quando a gente nasce do pai e da mãe, né? Que eles se reproduzem, né? Como está na natureza do ser humano. Todos nós já nascemos com essa semente da nossa natureza decaída. Tá bom? Então, vale dizer, a saber que contrai a Deus sem vida espiritual
e inclinada ao mal continuamente. Então é importante você entender que quando a gente nasce da mãe, do pai, a gente tem essa natureza caída, tá bom? A gente não tem uma vida espiritual e inclinada no momento com Deus, né, meu irmão? Verdadeiramente, né? Mas a gente está inclinado até um certo momento com o pecado de forma contínua. Mas vale dizer que as crianças são o quê? O reino dos céus. Então Deus não vai castigar ou levar para o inferno uma criança de 1 ano, de 2 anos, concorda comigo? 3 anos, 4 anos. Eles são o reino dos céus. Porque eles não têm conhecimento do bem ou conhecimento do mal naquele momento de vida. Por quê? Porque se encontra em inocência. Então ele não tem compreensão do certo, não tem compreensão ainda do errado, né? Olha o que diz aqui, ó, 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, que é um pecado muito pesado, né, irmãos? A soberba, a loucura. Então, todos esses males procedem dentro e contaminam o homem. Então, irmãos, eu como falo para você, a gente tem essa natureza decaída da nossa carne. Então, irmão, nossas atitudes procedem do que está dentro do vosso coração. Porque tem um momento que você não conhecia Jesus. Tem um momento que você não conhecia Deus ainda na tua vida. E você vivia na iniquidade, você vivia falando palavrão, você costumava humilhar a pessoa. Mas a partir do momento que você renasce para Jesus, né, irmãos? Que aí, quando a gente tem, quando a gente vai para o Salvador e aceita Jesus Cristo como Salvador, nós, irmãos, mudamos as nossas atitudes através do Espírito Santo. Então, por isso que todo mundo precisa de um Salvador. João capítulo 8, versículo 34 a 36. Olha o que fala aqui. Eu estou pegando muitas passagens bíblicas, então vocês não reparem pela... Demora um pouco de procurar aqui a palavra, mas estou sempre girando aqui a Bíblia. Olha o que fala aqui, 34 a 36. Respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem salva? Esse Salvador é Jesus Cristo. Contanto, Jesus é o Salvador de todos. O pecado pessoal constitui na vontade voluntária de transgredir das leis de Deus que já lhes são conhecidas. 1 João 2,4. Estou fazendo estudo bíblico hoje, hein? Hoje é estudo bíblico. Tem dia que é edificação, tem dias que é estudo bíblico. Hoje é estudo bíblico, por isso é bom que você esteja com a tua Bíblia na tua mão, né, irmão? 2,4. Olha o que fala aqui, ó. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então todo aquele que prega, né, irmão, com a carne, com a soberba, né, irmão, com interesse, esse aí, ele vai ensinar mentira. Portanto, a verdade em Cristo, a verdade do Espírito, não habita nele. O próprio pecado pessoal é assim. É a própria vontade da pessoa de transgredir das leis de Deus. Você sabe que aquilo lá é pecado, mas você quer insistir no seu erro, né? Quer insistir numa mentira, quer insistir numa falsidade. Então, o que você faz é para transgredir as próprias leis de Deus, aquelas que já são conhecidas. Então, diferentemente do pecado original, que é o outro pecado, irmão, que constitui na propensão herdada para pecar, ou seja, a semente que tem dentro de ti para pecar, tá? Na sua natureza decaída, da qual ninguém é responsável até o próprio momento em que há negligência e não aceita a obra consumada de Jesus e a vida com ele, que é o remédio para esse caos humano. Então, naturalmente, irmãos, nós somos destituídos da nossa própria salvação. Por quê? Porque a gente, irmão, é propenso a tropeçar, a pecar, a errar, tá certo?
Então, irmãos, no momento que a gente não conhece Jesus, no momento que a gente não conhece Deus, a gente acaba pecando, a gente acaba errando na nossa vida, não é? Porque é uma herança que você recebeu da sua natureza decaída. Porque você tem genes do teu pai e da tua mãe, não é verdade? Vamos estudar ciências. Você sabe que quando você nasce, nós temos na nossa constituição genética 24 cromossomos, exato? O homem, para ele nascer homem, ele constitui 2 símbolos de X. 2 símbolos de X vindo da genética do pai, mais a genética da mãe, que ela sempre vai reproduzir o elemento X, tá? Do cromossomo X, vai gerar um homem. Por outro lado, o homem, ele pode constituir os elementos X e Y. Para gerar um homem, por exemplo, precisa de um elemento X da mulher, né, que os próprios, a gente sabe, né, irmão, que a mulher, ela reproduz, né, no período de fertilização, os ovários, os ovos, ok? E os ovos, eles sempre têm o elemento X, enquanto que o elemento genético do homem, né, quando vai reproduzir, constitui 2 elementos, podendo ser X ou Y, ok? E quando acontece a fecundação do óvulo, aí vai se unir o XX, se der 2X de elementos no cromossomo 23, vai constituir uma mulher. Se der um elemento XY, vai constituir, né, um do sexo masculino, correto? Então, irmãos, essa genética traz também a natureza decaída, ok? Traz essa natureza do pecado original que eu, você, todos temos, irmãos. Por isso que eu falo que nós não é salvos por si próprio. Só o próprio Salvador Jesus Cristo que nos salva pelo teu sangue, tá bom? Que constitui a remissão dos nossos pecados. Ele é o único remédio para o caos humano, tá, irmãos? Para o caos humano. Ele é o único que muda a nossa natureza pecaminosa, ok? Agora vai dizer um detalhe aqui, os pecados e as suas consequências. Todo pecado cometido tem consequência. É que nem na lei de Newton, toda ação tem uma reação. Então foi por causa do espaço dado para esse pecado em sua vida que Caim matou Abel. Caim matou Abel por quê? Porque ele tinha o quê? Inveja da oferta que Abel fez para Deus. E ele fez de um puro e sincero coração, né? Enquanto Caim, ele não gostou. De algum jeito, ele começou a ter aquela inveja implantada no coração dele. Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 16, se você ler, você vai ler todo o contexto sobre Caim e Abel. Os 2 primeiros filhos de Adão e Eva. Que depois que eles perderam, né, a oportunidade de estar no Jardim do Éden, né, por causa do pecado original, eles então construíram uma família. Gerou filhos e nasceu esses 2 filhos, Caim e Abel. Aí um era da pecuária, um mexia com gado, né? E o outro mexia com agricultura. Quem mexia com agricultura? Caim. Quem mexia com as ovelhas, né, com o gado? Abel, né? E aí eles fizeram ofertas para o próprio Deus. E o Deus Criador, ele aceitou de bom grato a oferta de Abel, mas ele não aceitou de Caim. De um jeito, aquela questão da natureza pecaminosa de Caim brotou no coração dele, né? Que é, no caso, a inveja. E a inveja é uma obra da carne. E o que aconteceu? Ele acabou sendo dominado pela ira. Ou seja, ele rejeitou o conselho do próprio Deus, né, irmãos? De fazer exemplo de Abel. Só que ele deixou ser dominado pelo quê? Pela ira. E aí ele teve inveja, ele teve ódio, entre outros. Então foi por causa de sua malandragem, ao tentar enganar o Espírito Santo e a igreja do Senhor daqueles dias, que Ananias e Safira, já leu sobre Ananias e Safira, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 1 a 11? Então, eles morreram literalmente. Todos precisavam saber que o próprio Deus levantou o seu povo naquele dia e com ele não se brinca. O que acontece aqui? Ananias e Safira inventaram uma mentira escancarada sobre uma
casa que eles venderam, né? Sobre uma propriedade que eles venderam. Só que eles esconderam frutos, né? Para os outros não saberem. Aí essa mentira acabou custando até a vida deles. Que o próprio apóstolo de Cristo, se você ler bem, o apóstolo Pedro, chegou e viu que os dois estavam mentindo. Se nós pegamos essa questão na Bíblia, primeiro morreu Ananias e depois morreu Safira. Pelo mesmo engano. Aí o que aconteceu com eles? Eles acabaram morrendo. Naquele mesmo momento. Porque eles não mentiram para ele, mas mentiram para o Espírito Santo. Então você imagina o quanto que o pecado da mentira, irmão, tem consequências terríveis. Tem consequências pesadas na vida de uma pessoa. Então eu vou dizer para vocês assim, irmão. O único tipo de coisa que nos separa nós de Deus é o pecado, irmão. É o pecado que nos separa de Deus. É o pecado. Então eles estavam mentindo no Espírito Santo. Eles venderam uma propriedade, só que eles reteve parte do preço dele, entendeu? Então, para eles se dividiu entre a verdade entre eles, mas eles não compartilharam com os outros a verdadeira verdade daquela história, né? Então, irmão, essa mentira custou muito caro para eles. Eles acabaram os dois morrendo, né? Como você sabe, Pedro foi lá e ele disse que eles mentiram por Espírito Santo. Primeiro ele falou para Ananias e horas depois, quando Safira chegou, também ela soube, né, através de Pedro, sobre essa mentira, né? E os dois morreram. Então a mentira tem um preço muito caro perante Deus. Então, irmão, você tem que saber que o próprio Deus levantou o seu povo naqueles dias e com ele não deve se brincar. Deus é muito mais sério que você imagina, irmão. Portanto, a gente tem que tomar cuidado com certas atitudes em nossa vida. É por causa do espaço que se dá para as obras da carne, tá vendo aqui? Que acontecem tragédias sem limites. Muitas tragédias acontecem por causa do pecado, né, irmão? Ora, as obras da carne são manifestas, quais? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias. Vamos falar da feitiçaria daqui a pouco, no outro vídeo, ainda hoje que eu vou gravar. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça essas perversidades, quanto às quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que os praticam não herdarão o reino de Deus. Entendeu? Se você estiver englobado, praticando um desses pecados aqui, não confessar Jesus como o único e suficiente Salvador, não pedir perdão dos seus pecados e continuar vivendo no pecado, você não herdará a coroa da vida eterna. Como o próprio livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, afirma com veemência. Então, sendo assim, irmãos, sintetizando, é por causa da imoralidade que traições acontecem entre casais. É por causa da embriaguez que acidentes de trânsito podem acontecer. Você viu quantos casos, irmãos, na vida do ser humano, ainda mais aqui no nosso país, o Brasil, quantos acidentes nas estradas acontecem por causa da pessoa estar embriagada? Porque bebeu muito álcool, porque bebeu muita cachaça, e a pessoa passa mal lá na hora do trânsito, ou está dormindo e tem um acidente gravíssimo. Quantas pessoas que já morreram por causa da embriaguez, irmão, no meio da estrada? É brincadeira isso aí, irmão? É por causa dos ciúmes. Olha aí, ó. Que casais brigam sem medida e amizades terminam. Olha isso aqui que o inimigo faz. Ciúmes. Brigas. Dissensões. Amizades sendo terminadas. É por causa de facções. Que são facções? Relativa a heresias. Que a verdadeira mensagem do evangelho é pregada. Heresias são aquelas questões bíblicas, que a pessoa diz que é bíblica, né, irmão? Mas não está dentro do contexto da palavra de Deus. São, assim, falsos ensinos, falsas pregações que não estão na Bíblia, que enganam as pessoas. E esse verdadeiro evangelho não é pregado, mas inventado por homens. É gravíssimo isso aqui. É por causa da idolatria que o espaço que deveria ser de Deus, isso aqui é fácil de explicar, né, irmão?
para ele reinar é dada a outro e não há mudança de vida. Sabe aquelas pessoas que priorizam os bens acima de Deus? Sabe aquelas pessoas que priorizam outros deuses acima de Deus? Então, não tem mudança de vida. Quem não está adorando o verdadeiro Deus, está adorando uma imagem de escultura, né, irmão? Outros estão se rendendo aos deuses para fazer suas simpatias, suas feitiçarias. Sabe do que eu estou falando, né, irmão? Enfim, não há mudança de vida para essas pessoas. É por causa do pecado da negligência que as pessoas adoecem e morrem. Principalmente ou inicialmente espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Diz o seguinte, olha, abrindo a página, Deus é bom. Olha o que fala aqui, ó. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Dormir no sono do pecado, né, irmão? Dormir no sono da indolência. Comer, beber, pecado o tempo todo na vida dele. Comer imundícia no teu coração, na tua mente, o tempo todo. Então esse que come, vive em pecado o tempo todo, está comendo para sua própria condenação. Então é por causa disso que muitos irmãos estão adoecendo e morrendo. Aí pergunta aqui, como que faz para não pecar? Apenas o próprio Espírito Santo pode nos libertar do poder do pecado pelo seu batismo, ou seja, renascer de novo nas águas ou no Espírito, tá bom? Nos transformar à imagem de Deus, dia após dia, até quando seremos definitivamente transformados como Ele. Esse dia será o quê? O dia do arrebatamento. O dia que as pessoas ressuscitarem, que morreu em Cristo, constituir, né, irmão? Ressuscitar, né, irmão, com a tua carne, serem transformados, assim como nós vivos, que também seremos transformados e arrebatados junto com eles para sempre nos ares. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que Deus me tocou conversar, e ela estava sendo muito enganada pelas pessoas, né, irmão, que vivem nas tais heresias, nas tais falsidades. Mas ela é muito esperta, né? E pelo entendimento que Deus me deu de falar para ela, que Deus não vai avisar no YouTube quanto que vai ser o arrebatamento. Ele simplesmente vai dar 2 grandes sinais para a igreja fiel, que é a visão espiritual aberta, sem celular, sem qualquer coisa, e as luzes descendo às sepulturas. Quando isso acontecer, é o dia que Jesus virá para arrebatar a igreja. Só que nós não saberemos o dia nem a hora. O próprio Deus é o único que sabe sobre esse dia, que será um dia surpresa, e que ele vai pegar o mundo de surpresa. É nesse dia que ele vai transformar as pessoas em corpos celestiais, incorruptíveis, livres de pecado, livres de conduta errada, 100% santificados. É nesse momento que o corpo se tornará santificado em 100%, irmão. Nós nesse dia, irmão, até o momento do arrebatamento, nós não estaremos santos 100%, mas depois da mudança, estará 100%. Então, para não pecar, o que é necessário? Irmão? O que é necessário? Que nele nós podemos dizer não ao pecado. Quem? Ao Espírito Santo. Deixar trabalhar em tua vida e buscar viver uma vida de santidade. Ou seja, uma vida não vida em pecado, mas uma vida de transformação, uma vida de atitude, uma vida de mudança, nos termos da palavra de Deus, que faz a gente ter a nossa vida santificada em Cristo. Então, para não pecar, é basicamente necessário você viver sua vida em Cristo e com Jesus. Por quê? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Entendeu, irmão? Todo aquele que vive em Cristo não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu nem tampouco conheceu. Mas aí acontece, eu tenho essa natureza decaída.
Sim, eu preciso todo dia me lapidar no sangue do Senhor Jesus. Eu preciso todos os dias procurar andar em Cristo segundo o Espírito. Mas o que acontece se eu tropeçar? Se eu pecar, o que eu devo fazer? Não devemos nos acostumar com o pecado, vai dizer isso. Mas em qualquer ato falho, que isso acontece com o ser humano por causa da sua natureza decaída, isso deve causar dor na nossa alma e um desejo de profunda restauração. A igreja fiel é assim, né, irmão? Quando erra, ela procura se restaurar em Cristo. Então, quais são essas questões? Primeiro, o que eu vou fazer se eu pecar? O que eu faço? Primeiro, se confessarmos os nossos pecados, no mesmo dia que você não pecar na tua oração, ora, pede perdão dos seus pecados. Às vezes na consciência, às vezes na tua mente, enfim, todos os dias pede perdão para os seus pecados. Por quê? Porque ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados, mesmo no dia que você não comete pecado, né, irmão? E nos purificar de qualquer injustiça. Então Jesus é poderoso para perdoar os teus pecados confessados. Então deixa bem claro, sempre há perdão para os que se arrependem genuinamente, tá, irmão? Peça perdão a Deus e dependa dele sempre para vencer as suas guerras, as suas lutas, as suas batalhas. Segunda questão, se eu pecar, o que eu faço? Segundo, portanto, confessai nossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. Isso é importante também, se orar pelo próximo, né, irmão? Como a ti mesmo. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessamos a Deus e somos perdoados. Por intermédio dele mesmo, na sua força, confessamos as pessoas que oram por nós e nos ajudam a trilhar o caminho de cura. Por exemplo, a confissão e pedido de perdão ao nosso semelhante nos livra da mágoa, da culpa, do rancor, do ódio e causa o quê? Restauração. Haria a cura também dentro desse grande leque. Então, irmão, sempre que a pessoa pedir oração, ora por ela. Deus tocou no teu coração, ora por ela. Isso é um amor ao próximo, irmãos. É um semelhante teu, que precisa se livrar da mágoa, que precisa se livrar da culpa. No dia do arrebatamento, Deus não quer pegar você no coração com mágoa, com culpa, com rancor, com ódio. Ou seja, que coisas que causam restauração em tua vida. Que o teu coração esteja renovado no Espírito Santo. Tá bom? Porque tem cura daquele que confessar o pecado uns aos outros. Tá bom? É daquele que verdadeiramente é guiado por Deus. Pede conselho que Deus vai orientar e vai te guiar através dessas pessoas. Ou mesmo na oração. Terceira questão. Nunca é tarde para recomeçar, irmãos. Levantar-me-ei, tornarei o caminho de volta para o meu Pai. Ou seja, a porta estreita da salvação. E ao chegar e confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Lucas capítulo 15, versículo 18. Essa atitude do filho pródigo da parábola trouxe restauração da sua vida e de seu pai em especial. Então procura sempre reerguer tua cabeça e continuar trilhando na porta estreita. A porta estreita não é fácil. Tem luta, tem prova, tem dificuldade, mas leva a vida eterna, ok? Para terminar essa questão aqui, esse primeiro assunto que nós estamos falando, que o pecado é como um câncer que destrói, mas Jesus é o remédio para vencer e viver eternamente em liberdade nele, tá bom? Então esse é o remédio que tem para o pecado. Você quer sair dessa vida pecaminosa, se você quer andar em Cristo, procura saber que o pecado é como um câncer. É a única coisa que pode separar você da tua salvação, tá? Mas lembra que o único remédio para o pecado é Jesus Cristo, tá bom? Que ele vai ajudar você a lutar, a vencer e viver eternamente em liberdade com ele, ok? Sentido da parte de Deus de falar desse assunto, né, irmão? Que Deus ajude você, irmão, a sair da tua vida em pecado. Ele existe sim, irmãos, o pecado original. Nós temos essa natureza decaída, mas Cristo é a nossa solução para a nossa redenção eterna. Nós não é salvo por si próprio mesmo.
Mas Jesus, ele muda o nosso semblante, ele nos transforma e ele muda a nossa vida em pecado para uma vida em redenção a Cristo. Nenhum momento eu vou dizer para você que você não vai tropeçar. Se você tropeçar, sempre procura confessar o seu pecado. E sempre procura reerguer a tua cabeça. Porque Deus agrada da coragem da pessoa cristã fiel e verdadeira, que insiste em lutar contra o mal e insiste em continuar sua luta para a salvação. Tá bom? Deus que abençoe a todos, irmão. Vou orar aqui para nós encerrar esse primeiro assunto. E aí eu vou começar o vídeo para falar sobre a feitiçaria, tá bom? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do teu filho amado, do Senhor Jesus Cristo, eis que nesta noite estamos aqui diante da tua presença para pedir perdão por todas as nossas faltas cometidas diante da tua presença e do Senhor ter nos chamado nesse caminho, o qual constitui nós de pé até o presente momento, com a rica e gloriosa promessa da vida eterna, se for fiel até o fim. Falamos, Pai, sobre o assunto do pecado, Pai. Falamos que o Senhor sabe e nós sabemos, Pai, que o pecado é a única coisa que nos separa do teu amor, que nos separa da salvação. Senhor Deus, iluminai o coração daqueles, Pai, que a gente sabe que nós vivemos a nossa vida em pecado. Nós vivemos, Pai, porque a gente tem essa natureza decaída nossa. Mas a gente deseja, do nosso coração sincero, de alcançar a vida eterna. Portanto, que Jesus Cristo continue guiando os seus escolhidos. Que Jesus Cristo continue iluminando a igreja fiel e verdadeira, que vai ser arrebatada dentro de muito em breve. Deus Todo-Poderoso, perdoa os pecados, Pai, daqueles, Pai, que sempre está confessando diante de Ti, pedindo perdão de um puro e sincero coração. Que eles continuem triando na porta estreita da salvação. Guarda da iniquidade, guarda do pecado, guarda da aparência do mesmo. Senhor Deus, protege, Pai, os seus escolhidos. Proteja nós da influência do maligno. Guarda cada um de nós na presença do Teu Espírito. Ilumina o caminho daqueles que estão perecendo. Guardai, Pai, da mão do adversário. Senhor Deus, que o Espírito Santo mude a natureza pecaminosa das pessoas. E que elas aceitem Jesus como Salvador. E que elas continuem andando na porta estreita da salvação. Uma Sião celestial, uma vida eterna, Pai. O Teu nome seja glorificado. A graça e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente na nossa vida e constitui dia, Pai, dia, a nossa libertação na presença do Teu Santo Espírito. Não deixa nós, Pai, tropeçar, não deixa nós cair. E que nós andemos uma Sião celestial, lá na festa divina dos céus, que será as bodas do Cordeiro, que com certeza vai valer a pena. Com a graça do Espírito Santo, pedimos essas bênçãos. Em nome do Teu Filho amado, do Senhor Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Deus nosso Pai seja sempre louvado. Amém. Irmãos, fiquem na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse vídeo é de vídeo estudo, mas vale muito a pena, né, irmão? Entenderam sobre o pecado? Entenderam a Constituição? Fica em Cristo e Cristo te libertará, tá bom? Deus nosso Pai seja sempre louvado. Amém. Fique na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser, irmãos. Fui.